Até onde você está disposto a ir para manter um erro? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já insistiu em algo que, lá no fundo, sabia estar errado, apenas para não admitir uma falha? Quantas vezes você já defendeu uma posição, não porque acreditava nela, mas porque o seu orgulho não permitia voltar atrás? Essa é uma das armadilhas mais perigosas da existência humana. O apego ao erro por medo de parecer fraco, inconstante ou imperfeito. Mas a verdade, meu amigo, minha amiga, é que essa insistência não demonstra força, menos demonstra justamente o contrário. Demonstra medo. Medo do julgamento. Medo da exposição. Medo de reconhecer a própria humanidade. Muitos de nós fomos criados em ambientes onde reconhecer o erro é visto como fraqueza. Desde pequenos, aprendemos que admitir uma falha é algo vergonhoso, algo que deve ser evitado a todo custo. Aprendemos a nos defender, a justificar, a desviar a culpa para qualquer outro lugar, menos para dentro de nós mesmos. Mas essa mentalidade, que nos foi passada com boas intenções, ou não nos aprisiona. Ela nos impede de crescer. Ela nos mantém presos a versões antigas de nós mesmos, a padrões de comportamento que já não fazem sentido, a crenças que já não servem mais. E o que acontece quando insistimos no erro? Quando nos recusamos a admitir que estávamos errados? Acontece que o erro se multiplica. Ele se espalha para outras áreas da nossa vida. E pior, ele nos afasta de Deus, porque nos afasta da verdade. Porque Deus é verdade, Deus é luz. E onde há mentira, onde há orgulho, onde há teimosia cega, a luz não consegue entrar. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que exige coragem, sim, mas que traz uma libertação profunda, uma paz que você nem imagina. E esse caminho começa com 3 palavras simples, mas poderosas: eu estava errado. Somente os fortes têm coragem de admitir que erraram. Somente os fortes têm humildade suficiente para olhar para si mesmos com honestidade e dizer: eu fiz isso, e não foi certo. Eu disse aquilo, e machuquei alguém. Eu agi de forma equivocada, e preciso mudar. A verdadeira força está na humildade. Não no orgulho, não na teimosia, não na necessidade de sempre estar certo. A verdadeira força está na capacidade de se dobrar sem quebrar, de reconhecer a falha sem se destruir, de pedir perdão sem perder a dignidade. E sabe por quê? Porque quando você admite um erro, você não está diminuindo quem você é. Você está mostrando que é maior do que o erro. Você está mostrando que tem caráter, que tem consciência, que tem, acima de tudo, o desejo sincero de evoluir. Todos nós erramos. Não existe ser humano neste planeta que não tenha cometido erros. Erramos em opiniões, em atitudes, em palavras, em decisões. Erramos com quem amamos, com quem nem conhecemos, e erramos até conosco mesmos. O erro faz parte da jornada humana. Ele é, na verdade, um dos nossos maiores mestres, porque é através do erro que aprendemos, que crescemos, que nos tornamos quem estamos destinados a ser. Mas aqui está a diferença fundamental. O que nos diferencia não é a quantidade de erros que cometemos, mas a capacidade de reajustar a rota. A capacidade de reconhecer que uma visão antiga já não faz sentido. A capacidade de escolher um novo caminho com maturidade, com sabedoria, com humildade. Mudar de ideia não é fraqueza. Muito pelo contrário. Mudar de ideia é sinal de evolução. É sinal de que você está prestando atenção, de que está aprendendo, de que está crescendo. Pense em quantas crenças você tinha há 10 anos que hoje você não tem mais. Pense em quantas opiniões mudaram, em quantas certezas se transformaram em dúvidas, e em quantas dúvidas se transformaram em novas certezas. Isso não é incoerência. Isso é vida. Isso é amadurecimento espiritual. Apegar-se ao orgulho é viver aprisionado, é se recusar a crescer. É escolher a ilusão de estar certo ao invés da liberdade de estar em paz. E o orgulho, meu amigo, minha amiga, é uma prisão terrível. Ele nos isola, ele nos endurece, ele nos impede de nos conectar verdadeiramente com os outros e, mais importante ainda, com Deus. Libertar-se do erro é um ato de coragem e de fé em si mesmo. É dizer: eu confio que sou capaz de ser melhor do que fui. Eu confio que Deus me dá a oportunidade de recomeçar. Eu confio que o amor que existe em mim é maior do que qualquer falha que eu tenha cometido. Não devemos ter compromisso com o erro. Devemos ter compromisso com a verdade, com o amor, com a justiça, com Deus. Mas não com o erro. Nunca com o erro. E, no entanto, quantas vezes o ego tenta nos enganar? Quantas vezes aquela voz dentro da nossa cabeça começa a justificar
o rationalizer, a criar desculpas elaboradas para não admitir a falha. Mas eu estava cansado naquele dia. Mas ela também fez algo errado. Mas todo mundo faz isso. Mas se eu admitir agora, vão pensar que sou fraco. O ego é mestre em criar histórias. Ele nos protege da dor do reconhecimento. Mas ao fazer isso, nos aprisiona na mentira. Mas há uma imensa libertação quando deixamos de nos importar com a opinião dos outros e escolhemos viver de forma íntegra, em paz com a consciência e com Deus. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que as pessoas pensam de você. O que importa é quem você é quando ninguém está olhando. O que importa é se você consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, sabendo que agiu com honestidade, com amor, com retidão. A reputação é o que os outros pensam de você. O caráter é o que Deus sabe sobre você. E essa distinção é fundamental, porque você pode ter uma reputação impecável aos olhos do mundo e, ao mesmo tempo, estar vivendo em desacordo com sua consciência. Você pode parecer perfeito por fora e estar quebrado por dentro. Ou você pode ser criticado, mal compreendido, julgado injustamente e ainda assim estar em paz porque sabe que está fazendo o certo. Muitos grandes mestres espirituais foram criticados em vida, foram incompreendidos, foram rejeitados, mas permaneceram fiéis à verdade e à ética interior. E hoje, com o passar do tempo, a história reconhece a grandeza deles. Por isso, se você se equivocou, não tenha vergonha de pedir perdão. Não espere o momento perfeito. Não procure desculpas. Simplesmente, vá até a pessoa que você magoou e diga com sinceridade: eu errei. Me des... Essas são algumas das palavras mais poderosas que existem. Elas curam, elas restauram, elas constroem pontes onde antes havia muros. Peça desculpas ao cônjuge se você foi duro, se foi injusto, se não deu valor. Peça desculpas aos filhos, se foi ausente, se foi severo demais, se não ouviu quando deveria ter ouvido. Peça desculpas aos pais, se foi rebelde, se foi ingrato, se não reconheceu o amor que eles tentaram demonstrar, mesmo que de forma imperfeita. Peça desculpas a quem você magoou com palavras ásperas, com julgamentos precipitados, com indiferença. E peça desculpas também a si mesmo, por ter se cobrado demais, por não ter se perdoado, por ter carregado por tanto tempo um peso que já poderia ter sido deixado para trás. Reconhecer o erro é o primeiro passo para o crescimento. É abrir a porta para a transformação. É permitir que Deus entre e cure aquilo que está quebrado. Mudar por sabedoria e não por impulso é sinal de amadurecimento. Porque uma coisa é mudar porque você foi forçado pelas circunstâncias. Outra coisa é mudar porque você compreendeu, porque você evoluiu, porque você escolheu conscientemente ser uma pessoa melhor. E quando alguém ao seu redor estiver tentando mudar, ofereça apoio, não críticas. Não jogue na cara os erros do passado. Não diga, eu avisei. Não dificulte o processo de transformação de ninguém, porque todos nós enfrentamos o mesmo desafio de evoluir e nos tornar pessoas melhores. Todos nós estamos nessa jornada de aprendizado. E se Deus nos dá oportunidades infinitas de recomeçar, quem somos nós para negar essa oportunidade aos outros? A humildade para admitir o erro é uma das maiores virtudes da alma em evolução. É sinal de que você está despertando espiritualmente. É sinal de que você está se aproximando de Deus. Porque Deus não habita no orgulho, não habita na teimosia, não habita na mentira. Deus habita na verdade, na humildade, no amor. Então, se hoje você se reconheceu nessas palavras, se você percebeu que tem carregado erros por orgulho, por medo, por teimosia, menos saiba que ainda há tempo. Sempre há tempo. Enquanto você respira, há tempo de mudar, há tempo de pedir perdão, há tempo de recomeçar. Não deixe o orgulho roubar de você a paz que vem do perdão. Não deixe o medo da opinião alheia te impedir de viver em harmonia com sua consciência. Seja forte o suficiente para ser humilde. Seja corajoso o suficiente para admitir quando estiver errado. E confie que ao fazer isso, você não está perdendo nada. Você está ganhando tudo. Está ganhando liberdade, está ganhando paz, está ganhando a aprovação de Deus. E no final, essa é a única aprovação que realmente importa. Que Deus te dê coragem para reconhecer seus erros, sabedoria para aprender com eles e humildade para pedir perdão sempre que necessário. E que você encontre, nesse caminho de honestidade e transformação, a paz que tanto procura. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial e deixe seu comentário dizendo o que sentiu. E não se esqueça de se inscrever no canal Mensagens da Alma para continuar recebendo palavras de fé, esperança e consolo.